Olá, bom dia. São 11 horas e 42 minutos e estamos ao vivo dos estúdios da B13 em São Paulo. Eu sou Giovana Pagel e este é o programa Dinheiro na Semana, o seu ponto de partida semanal na economia. O nosso convidado de hoje é Eduardo Terra, presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo. Nossa conversa será sobre como se preparar para Black Friday 2017. O evento, que chegou ao Brasil em 2011 e se transformou em uma das principais datas do varejo, ocorre sempre na última sexta-feira de novembro. Neste ano, a data de liquidações e descontos será o dia 24 de novembro. Qual é o impacto do evento no e-commerce brasileiro? Que cuidados o consumidor deve tomar para não cair em falsas promoções? Participe, pergunte, escreva sua dúvida aqui na área de comentários do Facebook, que o nosso convidado responde para você no segundo bloco. Mas primeiro vamos para o nosso telão, ver quais são os principais assuntos que devem movimentar a economia e os negócios nesta semana. E o nosso giro começa pela Bolsa de Valores. O Ibovespa está em alta de 0,11% na manhã dessa segunda-feira, aos 72.246 pontos. E o nosso próximo item é o câmbio. O dólar comercial também está em alta na manhã dessa segunda-feira, aos R$ 3,29, alta de 0,30%. E o nosso próximo item é a manchete do site da Dinheiro, em www.istoedinheiro.com.br. Temos aqui, então, contas públicas. Pautas bomba põe ajuste fiscal sob risco. Essa manchete e também tem os outros destaques aqui do conteúdo do site da revista Dinheiro. E a capa da Dinheiro dessa semana mostra por que o retorno dos fundadores do hotel urbano dá uma injeção de ânimo na empresa. E conheça também os casos de TOTUS, Inova, Dell e Apple. Confira então a revista nas bancas e também o conteúdo no site aqui da Dinheiro. E o nosso próximo item é a agenda da semana com os principais indicadores, os dados mais relevantes do Brasil e do mundo. Nessa segunda-feira, ficamos aqui no Brasil com o Boletim Focus do Banco Central. O relatório publicado semanalmente pelo Banco Central do Brasil traz as previsões de cerca de 100 analistas financeiros sobre diversos indicadores da economia, como PIB, taxa de juros, inflação, dólar e investimentos. Na terça-feira, continuamos aqui no Brasil, destaque para vendas no varejo. Pesquisa mensal do comércio, divulgada pelo IBGE, mostra o resultado das vendas no varejo em outubro. O mercado aposta em alta de 0,2%, ante uma queda de 0,5% registrada no mês anterior. Na quarta-feira, feriado aqui no Brasil, nós vamos para a zona do euro, com a balança comercial. A agência de estatísticas Eurostat divulga o resultado da balança comercial de setembro dos 17 países que compõem a zona do euro. Analistas apostam em um superávit de 21 bilhões de euros, uma leve queda em relação aos 21,6 bilhões de euros registrados em agosto. Na quinta-feira, o destaque vai nos Estados Unidos com a produção industrial. O Banco Central americano divulga a produção industrial no mês de outubro. O mercado aposta em alta de 0,5%, ante um crescimento de 0,3% registrado em setembro. O setor segue em recuperação após sofrer com os impactos do furacão Harvey. E para encerrar nossa semana, sexta-feira, voltamos aqui para o Brasil com a pesquisa mensal de serviços. O IBGE divulga a pesquisa que mostra o desempenho do setor de serviços no Brasil em setembro. Após o setor ter registrado o pior resultado para meses de agosto, da série iniciada em 2012, analistas apostam em alta de 0,20%. E agora sim, o nosso destaque da semana. Como se preparar para Black Friday 2017. E é sobre este assunto que eu converso com o Eduardo Terra, presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Giovana. Seja bem-vindo. Bom dia a todos. Eduardo, quais vão ser as novidades desse ano? O que tanto as empresas como os consumidores vão poder aproveitar de diferente e de novo mesmo, né?
Bom, acho que a primeira boa notícia é que é uma Black Friday já fora da crise econômica que o Brasil passou nos últimos anos, como você colocou bem. A Black Friday teve início em 2011 e desde 2014, portanto 14, 15 e 16, a gente teve uma Black Friday em um ambiente muito deteriorado em termos de confiança, de emprego e de renda. Então teremos uma Black Friday nessa retomada do Brasil pós-crise, o que traz um certo ânimo, né? A gente tem uma perspectiva tanto para o varejo quanto para o comércio eletrônico para esse último trimestre já bem mais otimista do que a gente vinha tendo. E eu acho que a Black Friday vai ser o início desse processo. E uma coisa que chama atenção também é que ela não está mais no e-commerce, essencialmente. Isso. Ela cresceu e ela foi também para muitas lojas físicas. Eu queria que você falasse também desse impacto, dessa transformação, né, do evento mesmo, né? Black Friday é uma data no Brasil, é importante ser dito que lá nos Estados Unidos, onde ela teve origem, ela nasceu no varejo físico, né? Sim. Mas no Brasil, ela foi inicialmente abraçada pelas empresas de e-commerce como uma forma de antecipar aquela demanda do Natal. O comércio eletrônico ele não tem aquele pico da última semana pré-natal por conta das limitações de entrega. O próprio consumidor tem um pouco de dúvida, né, lá a partir pelo dia 17, 18 de dezembro, se ele vai conseguir receber o seu presente a tempo. Então, o início da Black Friday no Brasil foi pelas empresas de e-commerce. De 3 anos para cá, as empresas do varejo físico, percebendo que a data, né, tinha de fato acontecido, começou a gerar uma demanda grande, também, de uma certa forma, abraçaram como uma data promocional sazonal, e hoje a gente pode dizer que o Black Friday já não é mais algo de comércio eletrônico, é uma data do calendário anual do varejo brasileiro. E que inclusive não é um único dia, né? Claro que Exato. Nesse dia 24, algumas empresas preparam liquidações, descontos, ofertas especiais, mas muitas lojas também já começaram a divulgar, né, essa data, a tentar impulsionar mesmo as suas vendas já num período maior, né? A Black Friday, pelo conceito, seria um único dia, né? O dia 24 de novembro, uma sexta-feira, que lá nos Estados Unidos é o que antecede o feriado de ação de graças, Thanksgiving Day. Mas o varejo, e não de forma equivocada, tem tratado isso de uma forma mais ampla, seja caracterizando o mês de novembro como o mês da Black Friday, caracterizando a semana que antecede a sexta-feira como a semana da Black Friday, e o dia em si. Eu costumo dizer que é um mês promocional, é um mês de Black Friday, que começa com uma certa intensidade, vai se acelerando, e aí falando um pouquinho no olhar do consumidor, né? O início de novembro as ofertas já começam, né? Elas ganham intensidade na semana, mas o dia em si costuma ser o dia das melhores ofertas, das melhores promoções. E aí, já aproveitando esse gancho, que cuidados esse consumidor precisa ter para não cair em falsas promoções, enfim, para fazer uma boa compra, né? Claro. Eu vou separar os cuidados em duas partes, né? Acho que existe um cuidado da empresa que eu estou comprando em si, e aí eu costumo dizer que a internet é onde a gente consegue mais, de forma rápida e clara, entender a reputação da empresa que está fazendo aquela oferta. Então, a primeira recomendação é muito cuidado de quem comprar, tá? Principalmente quando se trata de marcas ou de lojas que não são tão conhecidas. De fato, existem, e o comércio eletrônico ele é democrático, né? Eu vou falar primeiro do comércio eletrônico, permite que novas empresas entrem, comecem a fazer suas promoções e até aí está tudo certo. Então, quando for uma marca que o consumidor não conheça, a gente recomenda que ele faça uma pesquisa de reputação na própria internet, procurando por reclamações, por problemas. Dificilmente uma empresa que vai lesar o consumidor já não tem problemas na internet. Então, esse é um primeiro ponto, é o cuidado de quem eu vou comprar. Isso serve também para o físico, né? Se você recebe uma promoção, uma oferta de uma loja que você não conhece, faça a sua pesquisa. Então, esse é o primeiro cuidado, que é o cuidado da reputação da empresa que está fazendo aquela oferta. O segundo cuidado tem a ver com quanto de fato aquilo é uma promoção. Então, a dica que eu tenho sempre dado é: programe, faça um planejamento daquilo que você pretende comprar, comece a monitorar o preço. Então, um exemplo, eu quero trocar de geladeira, eu quero comprar uma televisão, eu quero comprar uma roupa. Comece a monitorar um pouco o preço daquilo que você quer antes,
para que você possa ter a segurança, né, seja no mês, na semana, no dia, de que aquela oferta em si é uma oferta real. A gente amadureceu muito a data, né? Desde 2011, as primeiras Black Fridays, de fato, a gente teve problemas, levantados inclusive pelo Procon, de ofertas, entre aspas, enganosas. Isso é muito raro hoje, mas eu posso dizer que ainda existe. Então, segurança para o consumidor acompanhe o preço daquilo que você quer comprar, para que quando a oferta de fato valer a pena, você saiba que aquele preço é um preço diferenciado. Certo, nunca é demais, cautela nunca é demais. Né? Bom, uma coisa também que eu queria que você comentasse é que o e-commerce no Brasil, ele ainda representa uma pequena parcela, só 3,5% do varejo. Ainda tem muito espaço, né, para crescer. O que você acredita que trave ainda um pouco a questão do e-commerce no Brasil? De fato, o total do comércio eletrônico, né, no Brasil representa 3,5% das vendas totais do varejo brasileiro. Isso é uma média. Então, quando a gente olha algumas categorias mais específicas que estão mais fortes no e-commerce, como informática, já é 36%. Livros, acima de 30%. Né, eletroeletrônicos, 2 dígitos. O que puxa um pouco essa média para baixo é o varejo de alimentos, é o varejo de medicamentos, que de fato a participação do comércio eletrônico é baixa. Em outros países, para a gente dar uma referência para a nossa audiência, nos Estados Unidos o comércio eletrônico já é 11% do varejo, na Inglaterra é 18%, e na China está chegando a 30%. E por quê? Porque existem formas diferentes do comércio eletrônico oferecer produtos para o consumidor. Aqui o nosso comércio eletrônico ainda é muito restrito a você comprar online e receber em casa. E aí a gente tem o frete, que tem um custo que não é baixo, como um limitador. Então o frete acaba fazendo com que a gente compre coisas mais caras ou faça pedidos muito grandes. O que tem feito o comércio eletrônico crescer em outros países é o que a gente chama de compra online, retira em loja. Em inglês, o click and collect ou drive, né? Onde o consumidor ele compra pelo e-commerce para que ele possa garantir aquela oferta, né, a comodidade da compra, mas ele vai retirar aquele produto numa loja física. Isso muitas vezes faz com que o frete se torne zero, e isso viabiliza muitas vezes ele comprar produtos de valor agregado menor, quantidades menores. Mesmo o varejo de supermercados, o comércio eletrônico tem crescido por aí. Você compra a sua cesta online e você passa na volta do trabalho para retirar na loja. O que já acaba sendo bem mais rápido, né? Muito mais rápido. Um processo de compra de 2 horas numa compra de abastecimento passa a levar 5 minutos, que é o tempo de você entrar com o carro no estacionamento daquela loja, e a gente já tem alguns exemplos disso no Brasil. As compras já estão separadas, vai para o teu porta-mala, em 5 minutos é o tempo de você entrar e sair daquela determinada loja. Então, isso é o que vai fazer com que o nosso comércio eletrônico saia dos 3,5%, a nossa previsão é que ele se torne 10% do varejo brasileiro nos próximos 5 anos. Então, um dos caminhos realmente seria comprar e a pessoa mesma retirar. Retirada em loja. Bom, só vou interromper um minutinho a nossa conversa, Eduardo, para a gente conferir o que o editor de Economia da Dinheiro, Luiz Arthur Nogueira, preparou no quadro Descomplicando a Economia desta semana. Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira e este é o Descomplicando a Economia, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Hoje vamos falar sobre a reforma da Previdência, um tema polêmico, até escrevi um artigo sobre isso recentemente na revista Isto é Dinheiro. Por que eu defendo a reforma da Previdência? Por alguns motivos. O Brasil tem um rombo enorme na Previdência, a população está envelhecendo, a taxa de natalidade despencou e, portanto, no futuro muito breve, a gente vai ter relativamente poucos jovens para financiar a aposentadoria de muitos idosos. É preciso sim uma reforma. Daí as pessoas perguntam, mas não bastaria a Previdência cobrar todos os devedores? Bom, de fato, a Previdência tem a receber 390 bilhões de reais. Vamos imaginar que fosse possível cobrar todas as empresas que devem. Primeiro que isso é impossível, porque algumas já faliram, por exemplo, a VASP e a Varig. Mas ainda que fosse possível, esse valor de 390 bilhões seria suficiente para cobrir o rombo de apenas 2 anos da Previdência. Ou seja, ao cobrar todo mundo, a Previdência resolveria o rombo do ano que vem e de 2019. E a pergunta que fica é, e o rombo a partir de 2020?
o que nós faríamos. Portanto, precisamos da reforma da Previdência. É verdade que os mais pobres serão os mais prejudicados? Não é verdade. Por quê? Porque já hoje, 2/3 de todas as pessoas que se aposentam por apenas um salário mínimo e mais, por idade mínima. O que a reforma propõe é idade mínima para todo mundo, ou seja, para aquele 1/3 de trabalhadores que são os mais ricos, que recebem mais. E eu me incluo nesse grupo. Portanto, eu não estou aqui defendendo o meu interesse. A reforma vai contra os meus, entre aspas, privilégios. E nem por isso eu me coloco numa posição contrária. E por fim, essa mini reforma agora que o governo está oferecendo, com apenas idade mínima, uma regra de transição e equiparação entre setor público e setor privado. Ela resolve o problema? Infelizmente não. É um paliativo, é melhor a mini reforma do que nada, mas com certeza essa mini reforma vai resolver o problema no curto prazo e daqui a alguns anos nós estaremos de novo debatendo uma nova reforma da Previdência. É isso, pessoal. Um grande abraço a todos e até o programa da semana que vem. De volta com Eduardo Terra, presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo. Eduardo, vamos só retomar um pouquinho que a gente estava falando de o que tem de novidade para Black Friday desse ano, que eu acho que faltou a gente falar dos marketplaces, né? Sem dúvida. Eu acho que a evolução dos marketplaces, acho que vale sempre a gente explicar do que se trata. O marketplace é quando a loja, então o Submarino, a Casas Bahia, o Extra, Magazine Luiza, Netshoes, Amazon, Mercado Livre, se torna um shopping e não uma loja. Então o consumidor está dentro de uma dessas lojas, mas a compra ela é feita de uma terceira loja, que não aquela da marca em si. Sim. Então é quando o e-commerce se torna um shopping. Vale um reforço naqueles nossos cuidados, né, de que quando o consumidor está comprando de uma dessas lojas, vale lembrar que muitas vezes ele não está comprando daquela marca. Muitas vezes as pessoas ainda acham, comprei da loja X. Não, você comprou de um revendedor que está dentro da loja X. O marketplace no Brasil hoje já é 20% do comércio eletrônico brasileiro. Nos Estados Unidos já é um pouco mais e na China é o contrário. 80% do comércio eletrônico é via marketplace. 80%? 80%. Então, esse ano vai ser a primeira Black Friday onde a gente vai ter um marketplace muito forte no Brasil e com a chegada da Amazon. A gente não pode deixar de citar o gigante, que já estava no Brasil com a venda de livros, né, novos e usados, mas que há alguns meses iniciou a venda pelo seu marketplace no Brasil, de diversas outras categorias, entre elas eletrônicos, que é a categoria mais forte da Black Friday. Então, será a nossa primeira Black Friday no Brasil com a presença da gigante Amazon, o que traz um temperinho a mais, tanto para o mercado quanto para o consumidor. Sem dúvida. Eduardo, você voltou agora há pouco tempo de uma missão na China e eu queria que você comentasse o que mais te chamou a atenção lá, o que você viu por lá, que de repente você acredita que possa ser também um caminho aqui para o Brasil? O que a gente pode aprender com eles, né? A gente foi agora no mês de outubro, ficamos 15 dias aí na China, fomos a Xangai, fomos a Hangzhou, que é a sede do Alibaba, passamos um dia na sede do Alibaba, fomos a Hong Kong. E por quê? Né? Como eu mencionei anteriormente, as vendas do comércio eletrônico chinês já chegam a 30% do total do varejo. Então, estamos falando do mercado mais digital do mundo, mais que o próprio mercado americano. Então, a gente foi entender um pouco o que a gente poderia ter de aprendizados para o varejo brasileiro. Acho que o primeiro ponto é a integração. Quando a gente fala de 30%, a gente já está falando de um comércio eletrônico muito integrado com a loja física. A gente está falando de um consumidor com o smartphone na mão, a população chinesa quase toda, a população chinesa é 1.400 bi, 1 bilhão tem smartphone. Então, quase todo mundo tem um acesso à internet. Então, a gente está falando de um consumidor que às vezes está dentro de uma loja física, mas que ele faz a compra, ele faz o pagamento pelo aplicativo daquela loja. O que faz a venda ser meio online, meio físico. Então, a gente fala de integração. O segundo ponto que a gente trouxe, que eu acho que é uma boa referência para o mercado brasileiro, é que o fato do comércio eletrônico crescer não significa o final da loja física, muito pelo contrário. A gente deu muito destaque aqui no Brasil da compra da Whole Foods pela Amazon, né, que foi uma loja, uma rede de supermercados que a Amazon comprou,
Mas na China isso já está muito mais avançado. O Alibaba, que é o grande gigante do comércio eletrônico chinês, já fez 3 aquisições de varejo físico. Então hoje o Alibaba é sócio da principal rede de eletroeletrônicos da China, que é Suning. Ele comprou uma rede de lojas de departamento e o principal, ele desenvolveu um supermercado, que é o Hema, H-E-M-A, que já tem 20 lojas em operação e vai para um plano de expansão de 2.000, que é uma loja que integra de forma muito harmônica o físico, com toda aquela experiência de você poder comprar um peixe, uma fruta, uma verdura, um legume, uma carne, integrado a um digital, a um e-commerce muito eficiente, que quando você compra, você recebe na sua casa em até 3 horas, com um frete muito baixo, porque é um modelo onde os próprios colaboradores que são terceirizados, que fazem a seleção dos produtos, vão até a tua casa de bicicleta ou a pé num raio de 3 km. Para fazer a entrega. Para fazer a entrega. Então, hoje o Hema é uma referência no mundo de como é que uma loja física de supermercados pode se integrar a um comércio eletrônico. E a terceira e última observação que nos fez ficar bastante impressionado é a evolução do pagamento via celular, via smartphone, né? Isso tem substituído o dinheiro e o plástico, o cartão de crédito. Nos últimos 5 anos, isso entrou no mercado chinês de uma forma, eu diria que avassaladora, mudando completamente a dinâmica, tanto do varejo físico quanto do varejo digital, no que diz respeito à forma e meios de pagamento. Então, acho que é um mercado que nos trouxe muita referência, muito insight e que pôde nos ensinar bastante para que a gente possa acelerar a transformação digital aqui no Brasil também. Isso que eu queria, agora, aproveitando esse gancho, que você comentasse a situação do Brasil atualmente em relação a meios de pagamento. Se você acredita que para os próximos anos o brasileiro também passe a usar mais esses pagamentos pelo celular ou até por outras formas, né, que já são possíveis, né? Bom, eu acho que pagar via celular é algo que a gente fala quase há 10 anos, né? Mas de fato ainda não havia acontecido, como não aconteceu da maneira que aconteceu na China, nos Estados Unidos, porque havia algumas dúvidas e alguns gargalos. Um dos gargalos era a tecnologia, se a gente iria usar a aproximação, uma tecnologia que a gente chama de NFC, ou não. E a resposta foi não. A China tem usado simplesmente a leitura de um QR Code, que é aquele códigozinho de barra um pouquinho maior, diferente, quer dizer, é mais simples do que a gente imaginava. Eu vou pegar o meu smartphone e vou ler um código, um QR Code, de uma nota, de um checkout, e a partir dali ele acessa uma carteira digital ou uma carteira vinculada a um banco, a um cartão de crédito, e faz o pagamento de forma muito rápida, né? Então a tecnologia está superada. Segurança, né? Eu acho que por trás disso, a carteira digital, que é o celular, passa a ter uma importância diferente. Uma pesquisa que a gente recebeu na China é que hoje o chinês está muito mais preocupado em não perder o celular do que não perder a carteira, né? Porque hoje, de fato, você perder o seu smartphone é quase uma tragédia. A tua vida está ali, né? A tua vida está toda ali, não só os seus meios de pagamento, como os seus dados pessoais. Então, acho que a gente vai aprender a proteger, a ter um cuidado maior. O que é importante disso? Isso traz menos atrito para o cliente, que não tem que andar com vários plásticos, com dinheiro. O telefone todo mundo anda, então o telefone passa a ser a sua carteira. Isso traz menos atrito para a loja, custos mais inteligentes. E eu acho que a grande discussão no Brasil é como é que essa tecnologia vai acontecer. Quem vai liderar essa indústria, né? Quem vai fazer de fato isso acontecer, mas que isso virá e que vai trazer benefícios para o varejo e para o consumidor é um fato. Tá certo, então. Eu agradeço a sua presença. Muito obrigada. Obrigado, Giovana. E obrigada a você também pela companhia neste Dinheiro na Semana de 13 de novembro de 2017. Para ficar por dentro das novidades da TV Dinheiro, inscreva-se no nosso canal no YouTube. Todo dia um conteúdo novo para você. E o Dinheiro na Semana volta na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 11h30 da manhã. Boa semana, tchau!